Para começar o nosso aprendizado, precisamos conhecer uma área que será muito utilizada dentro dos projetos 3D criados no Blender. Estamos falando da 3D Viewport, também chamada de 3D View ou Visão 3D. Ela é a parte mais importante do programa e conhecê-la bem é obrigatório para quem está começando. Pense na visão 3D como um portal que liga você ao universo virtual. É justamente nesse universo virtual que iremos criar os nossos objetos, animar personagens e construir nossas cenas. Enfim, fazer a maior parte das coisas dentro do Blender. Nesta aula, precisamos aprender dois conceitos importantes. Em primeiro lugar, precisamos aprender como navegar em um ambiente 3D. Ou seja, nos movimentarmos ao redor dos objetos e visualizar a partir de diferentes ângulos de visão. Em segundo lugar, precisamos aprender o básico sobre interação com objetos. Diferente de programas 2D como Photoshop ou CorelDRAW, onde podemos navegar apenas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, nos programas 3D como Maya, 3D Max ou Blender, nós podemos navegar para qualquer lugar. No ambiente tridimensional, podemos controlar nosso ângulo de visão, a definição da cena, os tamanhos dos objetos, enfim, temos controle total. Uma coisa muito importante é possuir um mouse que tenha um scroll wheel, o botão em forma de rodinha no meio do mouse. Se o seu mouse não possuir esse terceiro botão, você poderá emulá-lo entrando nas configurações do Blender e setando a opção apropriada. Mas desaconselhamos isso, pois você será muito mais produtivo usando um mouse adequado. Navegação livre. Se clicarmos e segurarmos o botão do meio do mouse na parte esquerda da visão 3D e movermos o mouse, poderemos rotacionar a visão ao redor do cubo. Segurando a tecla Shift mais o botão do meio do mouse, podemos mover a visão para os lados. O nome técnico para essa operação é Pan ou Panning. Se quisermos aproximar ou distanciar a visão, basta rolar a rodinha do mouse. O nome técnico para essa operação é Zoom. Navegação precisa. Embora a navegação livre seja muito eficiente e nos ofereça uma liberdade muito grande, em alguns momentos precisaremos mudar rapidamente para uma determinada visão, ou ainda usar uma visão mais exata do ambiente. Se quisermos ver um objeto a partir do seu topo, facilmente podemos posicionar a visão sobre ele. Porém, posicionando a visão livremente, é impossível acertar o topo exato de um objeto. Para posicionar a visão com precisão, podemos acessar o menu View e selecionar um dos ângulos de visão disponíveis. Podemos ainda usar os respectivos atalhos no teclado numérico. Se você usar um notebook, ele não possuirá um teclado numérico. Se seu caso for esse, você precisa configurar o Blender para usar o teclado alfanumérico no lugar, aquele que fica acima das letras. Para tanto, acesse o menu File User Preferences e na aba Input, ative a opção Emulate Numpad. Perspectiva. Por padrão, o Blender usa a apresentação de perspectiva.
A perspectiva é a forma que nossa visão se comporta no mundo real, partindo de um ponto de fuga que se expande até os nossos olhos, criando a sensação de profundidade. O problema é que em projetos muito grandes, a perspectiva torna muito trabalhosa a navegação na visão 3D. A apresentação ortográfica. A forma ortográfica não é baseada em um ponto de fuga, mas em linhas paralelas, gerando uma visão reta da cena. Ela permite uma navegação mais fluida, tornando mais fácil identificar os objetos. Existem vários tipos diferentes de métodos de sombreamento na visão 3D. Elas podem ser selecionadas no botão de lista Viewport Shading. Por padrão, o método usado é o Solid. Outros métodos podem ser selecionados e usados para cada tipo de situação. Por exemplo, para ganhar velocidade e diminuir o consumo de memória do seu computador, você pode usar o método Wireframe. Se desejar ter uma visão próxima do resultado final do seu trabalho, você pode usar o método Rendered. Por padrão, os objetos são exibidos de maneira dura, ou seja, seus cantos exibem os vincos acentuados. Este é o modo Flat. No painel lateral à esquerda da visão 3D, na aba Tools, você pode escolher entre Flat ou Smooth. O Smooth é uma forma mais suave de ver os objetos. Agora, trataremos rapidamente sobre como interagir com os objetos. Quando nós abrimos o Blender, a cena inicial é composta por 3 objetos muito básicos. Falaremos brevemente sobre eles e abordaremos os outros objetos existentes em outra aula. Basicamente, objetos são toda e qualquer coisa que exista dentro da visão 3D. Nesta cena, por exemplo, temos um cubo. Este é um objeto. O cubo é um objeto do tipo Mesh. Falaremos mais sobre objetos Mesh em outra aula. O pequeno círculo com um pontinho no meio é uma lâmpada, a fonte de luz para a cena. E temos também o objeto Camera, que funciona da mesma maneira que uma câmera fotográfica ou filmadora na vida real, onde podemos literalmente filmar ou tirar fotos das cenas 3D. Estes são os objetos de nossa cena. Interagir com esses objetos significa selecioná-los, movê-los de suas posições, rotacioná-los e, em alguns casos, escaloná-los, ou seja, aumentar ou diminuir os seus tamanhos. Para selecionar um objeto, basta clicar sobre ele com o botão direito do mouse. Cada seleção possui seus manipuladores visuais, que permitem interagir com os objetos. Por padrão, clicando em um manipulador com o botão esquerdo do mouse e arrastando, podemos mover o cubo no eixo desejado. Trataremos mais sobre a seleção e os manipuladores em aulas específicas sobre eles. Nesta aula aprendemos a conhecer a visão 3D, a navegar no ambiente tridimensional, os modos de apresentação, perspectiva e ortográfica, os métodos de sombreamento, ou seja, a maneira que os objetos são exibidos na visão 3D, um pouco sobre interação com objetos 3D.